Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dom Sérgio agora realiza a homilia, hoje, dia em que ele completa 24 anos como bispo, desde a sua sagração. Momento especial, né, Antônio Ribas? É verdade. Momento especial na vida, né, desse servo de Deus, do Dom Sérgio, e um dia em que ele, como bispo, como sucessor legítimo dos apóstolos, é aquele que vai realizar essa celebração, essa bênção dos olhos, que será utilizada por todos os sacerdotes da diocese para a celebração de todos os sacramentos durante todo esse ano, até a quarta-feira santa do ano que vem. O bispo, somente ele pode realizar essa celebração, e com certeza para ele é um momento especialíssimo de sua vida como servo de Deus. Pelo grande dom do sacerdócio católico no mundo. E como sabem, para mim especialmente também, essa feliz coincidência pela primeira vez de estar celebrando o aniversário de ordenação episcopal neste dia, 24 anos de ordenação episcopal. De fato, esta data de 14 de abril, na maioria dos 19 anos que estou na diocese, eu nem estava aqui, geralmente estava na assembleia da CNBB neste dia. Então, raramente pudemos comemorar com uma celebração juntos. Mas esse ano, então, essa feliz coincidência é uma das últimas, certamente, última ou penúltima, que celebrarei aqui na diocese. Então, me alegro de poder agradecer a Deus, não somente o dom do presbiterato, que eu recebi há quase 49 anos, vou completar 49 em julho, mas também há 24 anos atrás, na Catedral de Curitiba, eu era ordenado bispo para ser auxiliar de Curitiba, onde estive por 5 anos e meio, e depois a nomeação aqui para Ponta Grossa já há 19 anos. Então, meus queridos padres, eu queria refletir com vocês, mais do que para vocês, a grandeza e a importância deste dia para nós, e que seja, após a nossa celebração penitencial que tivemos na cripta, nós retomarmos mais uma vez com alegria e plena dedicação ao povo de Deus o nosso sacerdócio ministerial. De fato, se nós observamos a primeira leitura de Isaías, e depois ouvimos proclamada pelo próprio Jesus no Evangelho, repetida a mesma leitura, tão conhecida: o Espírito do Senhor foi derramado sobre mim, Ele me ungiu com a consagração do óleo
depois esta realidade da consagração, um Espírito do Deus Altíssimo, ela vem seguida de vários para, né? São muitos, eu acho que a palavra que mais tem ali, para evangelizar os pobres, para abrir os olhos dos cegos, para confortar, consolar as feridas das almas, os corações atribulados, para libertar o ser humano cativo, para anunciar um ano da graça. São muitos para. O que me faz pensar a mim, bispo e padre, antes de tudo, e compartilho com vocês, o que me faz pensar, meditar esta palavra para? Que o nosso sacerdócio, meus queridos padres, não é para nós. Nós não fomos chamados ao sacerdócio para nós, mas para a humanidade, para os outros. Não é uma distinção, status, ou muito menos uma recompensa por algo que tivéssemos feito, porque nós não fizemos nada, pelo contrário, fomos escolhidos por misericórdia de Deus, por bondade, por pura graça. Porém, não para a nossa dignidade sacerdotal, a nossa consagração em nós, ou no dia em que fomos ordenados. Então, aquele dia foi tão importante porque eu comecei a ser padre ou ser bispo. Não. Porque não é um fim em si mesmo. Este sacramento é para os outros. Tem esses vários para. E o que eu queria dizer, partilhar com vocês, é que esse tempo da pandemia, que se prolonga ainda após 2 anos, graças a Deus agora com bastante relaxamento, graças à vacinação. A maioria de nós podemos ficar agora sem máscara, aqui mesmo no ambiente fechado, embora cada um deve seguir aquilo que sente ou sabe da sua condição de saúde. Eu mesmo estou utilizando bastante a máscara ainda porque a minha imunidade está muito baixa. E também porque a gente tem que respeitar os outros antes de que a nós. Se tem algum sintoma de gripe, alguma coisa assim, evitar de transmitir no ambiente, né, para outras pessoas. Mas enfim, mas durante esse prolongado tempo de pandemia, nós, especialmente nos primeiros meses ali, que não tínhamos ideia da dimensão que isto haveria de chegar a ter, do número incontável de mortos que tivemos, né? Não somente em nível de Brasil ou de mundo, mas também aqui, a nossa diocese. Mas o que isso trouxe para nós e para o nosso ministério? Uma redescoberta da importância que tem a Santíssima Eucaristia, de modo especial, a Santa Missa diária, em favor do povo, mesmo que não tenha povo. Eu digo para vocês, eu nunca celebrei tanto na minha casa como nesse tempo de pandemia. Todos os dias eu não tinha ninguém, às vezes só a minha sobrinha ou as minhas sobrinhas, em algum momento, só, né? E raramente ia celebrar nas igrejas. Primeiros tempos nem saía de casa. Então a redescoberta desse valor imenso que é nosso e só nosso. Sirva isso de um grande exame de consciência. Eu ouço dizer
inclusive aqui na nossa diocese, mas creio que é um fenômeno que não é só daqui, que muitos sacerdotes não celebram. Eu vejo nas paróquias, tem missa na quarta-feira, e depois no fim de semana, e eu fico me perguntando, será que o padre reza a missa nos outros dias? Reza a sua missa? Porque nós prometemos na ordenação, foi perguntado isso, foi colocado isso, né? Claro que uma vez ou outra também eu falhei, né, por motivo de viagem ou por estar muito cansado e tal, alguma vez deixei de celebrar. Porém, que isso sirva de grande exame de consciência e de uma retomada. Quando eu era seminarista, claro, eram outros tempos, outra cultura religiosa, então a gente ouvia o pregador falando daquele quadro, um quadro que tinha sido pintado do fim do mundo, de toda aquela descrição do pavoroso fato, que é descrito também na Escritura, ali os astros do céu caindo e tudo desmoronando, e os céus e toda a terra, e os homens morrendo de pavor com o barulho do mar e das ondas e tudo aquilo que descrevem os livros apocalípticos. E embaixo tinha a figura de um padre erguendo a Eucaristia, celebrando a última missa. E a gente meditava que enquanto estivesse sendo celebrada uma missa no mundo, o mundo estava sendo defendido de todo castigo, né, de todo mal, porque o sangue preciosíssimo de Jesus, a sua entrega de amor, estava chegando ao coração do Pai, né? E é claro que constantemente em toda a terra, pela diferença de fuso horário, sempre está havendo uma celebração em algum lugar do mundo. E dizia-se então que se por acaso houvesse um instante que não estivesse acontecendo uma missa, então o castigo viria e tal. Claro, era uma outra mentalidade, um sentido de interpretação. Porém, isso não deixa de ser muito real no sentido da nossa responsabilidade, né, pelo grande dom do nosso sacerdócio. A Eucaristia é o centro da vida do padre. Eu ainda semana passada dava posse a 2 párocos, né, ou administradores, e uma das perguntas era esta, né? Uma das perguntas que era feita era essa: para que a gente possa unir-se profundamente a Cristo, sumo e eterno sacerdote, e estar oferecendo este sacrifício continuamente. E seja este para mim, amados sacerdotes, e para todos vós neste dia, que é nosso dia de celebrarmos o grande dom da instituição do sacerdócio na última ceia por Jesus, e repartiu o pão e o cálice com vinho, seu corpo e sangue, e disse: fazei isto em memória de mim. Dia, portanto, do sacerdócio, da Eucaristia, do mandamento do amor, como nós sabemos, da entrega da vida ao Filho de Deus, que se entregou por nós ali na ceia, aquilo que haveria de acontecer no dia seguinte cruentamente, mas ali ele já estava entregando livremente a sua vida. E isso se realiza em cada missa, mesmo que nós estejamos sozinhos. Antes do Concílio Vaticano II, era de certo modo proibido um padre celebrar sozinho, né? Não podia, tinha que ter sempre alguém. Aliás, não existia concelebração, não existia, a não ser raramente,
em algum momento, mas não era praxe haver a concelebração. Numa casa onde moravam muitos padres, eu lembro no Colégio Pio Brasileiro, um padre funcionava de coroinha para o outro celebrava, e depois aquilo celebrava, o outro fazia de coroinha, porque tinha que ter alguém. Não se podia celebrar sozinho, e tinha que celebrar cada um, não havia concelebração. Isso mudou naturalmente com a grande reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. E nas casas religiosas, os seminários onde havia muitos sacerdotes, havia às vezes muitas capelas pequeninas, às vezes até no recinto da igreja grande havia muitos altares e muitas capelas, porque às vezes aconteciam missas ao mesmo tempo em vários ambientes menores, porque não havia concelebração. Muita gente não sabe disso. No entanto, o que eu estava dizendo, não se podia celebrar sozinho. Depois do Concílio Vaticano II, a gente pode, um caso que não tenha ninguém ali para estar rezando junto, nenhuma pessoa sequer, a gente pode sozinho celebrar, sim, porque a gente nunca está sozinho. Na missa se manifesta de uma maneira muito especial e grandiosa a comunhão dos santos. Está toda a igreja ali reunida, mesmo que não presencialmente, mas está toda a igreja ao redor do único e eterno sacrifício. Não somente a igreja que está na terra, a igreja peregrina, como diz o concílio, ou militante, se quisermos, né? Nós que estamos no momento neste planeta aqui, neste vale de lágrimas, né? Como diz o Salve Rainha, mas também a igreja padecente e a igreja triunfante. Ela está toda ali ao redor de cada Santa Missa, né? Então, que grandioso é este sacrifício. O Espírito do Senhor foi derramado sobre mim. Cada um diga agora, né, repetindo esta palavra que ouvimos hoje 2 vezes. Espírito do Senhor foi derramado sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, com este óleo do crisma, que daqui a pouco nós vamos confeccionar e consagrar. Mas não somente o óleo, né? A unção do Espírito Santo, né? Para os outros, para evangelizar, para curar, para libertar, para anunciar a alegria do Evangelho, ou o Evangelho da alegria, né? Um ano de graça. O Papa dizia agora no fim de semana passado, né? Falava que a alegria da igreja é o Evangelho, é evangelizar. A alegria da igreja é evangelizar. Acho que foi na quarta-feira passada, não ontem, da semana passada, que ele dizia isto, comentando alegria. E lá em Malta também, acho que ele, na sua visita, usou muitas vezes essa expressão. A alegria da igreja é evangelizar. Essa dimensão missionária, essa dimensão. Aliás, eu estava ali no começo da missa lembrando os nossos padres do nosso clero que estão longe em missão, né? Quero ter bem presente aqui o padre Oswaldo, o padre Fábio, seja nós, que estão lá em Canutama, e o padre Silvio Mocelin, lá no quilômetro 70, junto com o diácono Metódio, né? É a nossa igreja irmã que recebe, que tem essa presença. Eles também estão aqui, estão conosco, estão unidos em oração. Talvez não estejam assistindo nesse momento pela rede social, que poderiam até assistir na internet, mas talvez por outros compromissos não estejam ligados, mas estão no coração do bispo, estão no coração dos padres,
estão aqui conosco também, renovando a consagração deste clero. E que nós possamos, de fato, se ainda não o fizemos, nos comprometer hoje, através destas promessas sacerdotais, comprometer-nos, né, na medida do possível, né, e do impossível, celebrar diariamente a Santa Missa, em favor do povo e com o povo, né? Diz a pergunta ali, em favor da humanidade e com toda a humanidade, para que assim o mundo seja santificado. Senão nós estamos perdendo o principal, né, da nossa vida. Para que fomos um dia consagrados, um dia ordenados. Assim seja.